Desde que a primeira bomba atômica foi criada, a humanidade vive sob o constante temor de uma guerra nuclear. Existem incontáveis livros e filmes que retratam o fim do mundo causado por armas nucleares. Nessas histórias vemos pessoas infelizes, sem ter para onde ir, vagando entre os escombros de uma civilização destruída e contaminada por radiação, perdendo completamente sua humanidade e se destruindo umas às outras sem parar. Mas será que na realidade as coisas aconteceriam mesmo assim? Vamos pensar, por exemplo, nos imensos oceanos do planeta. É natural imaginar que locais onde testes nucleares de grande escala foram realizados ainda guardem marcas profundas desses danos. Mas, curiosamente, muitos desses lugares hoje parecem estar como se nada tivesse acontecido. Um bom exemplo disso é o atol de Bikini, símbolo dos testes nucleares que atualmente está aberto à visitação de turistas. Olá, pessoal! Afinal de contas, onde está a verdade nessa história? Será que o oceano realmente consegue digerir os efeitos catastróficos de uma explosão nuclear? Antes de responder a essas e outras perguntas, aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, que vai sempre atrás da verdade até um limite. Pessoal, eu sou o Deluca e esse é o nosso canal Pipa. E agora, com base nos dados disponíveis atualmente, vamos fazer uma pequena análise sobre isso. Então, bora começar o nosso conteúdo de hoje. A história dos testes nucleares no mar. Entre os anos de 1946 e 1963, foram realizados mais de 200 testes nucleares nos oceanos e em suas camadas atmosféricas superiores. No entanto, apenas 8 desses testes aconteceram de fato debaixo d'água. Em 1963, todas as potências nucleares e a maioria dos países não nucleares assinaram um tratado que proibia testes de armas atômicas na atmosfera, no espaço e também sob a água. Mesmo assim, França, de 1966 a 1974, e China, de 1964 a 1980, continuaram realizando testes nucleares na atmosfera. Embora até hoje não se saiba exatamente qual país foi o responsável, acredita-se que o último teste atmosférico tenha ocorrido em 22 de setembro de 1979, próximo à ilha Bouvet, no Atlântico Sul. Existem fortes indícios de que a África do Sul e Israel estavam por trás dessa explosão. Já os testes nucleares subterrâneos continuaram sendo realizados até a assinatura do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares em 1996. Com exceção do teste de 79, todos os testes nucleares realizados no mar foram conduzidos por apenas 4 países: Estados Unidos, França, Reino Unido e União Soviética. O primeiro teste nuclear no mar foi conduzido pelos Estados Unidos em 1946 no atol de Bikini, parte das Ilhas Marshall, sob codinome Operação Crossroads. Inspirado por essa operação, o estilista francês Louis Réard batizou de biquíni um traje de banho feminino minimalista que viraria febre no mundo todo. Mas para os povos nativos daquele atol, isso passou bem longe de ser uma brincadeira. Mais tarde, especialistas do Greenpeace calcularam que a potência combinada de todas as explosões nucleares feitas ao redor das Ilhas Marshall foi de 108 megatons. O mais poderoso dos testes subaquáticos realizados na Operação Crossroads foi o da bomba atômica Baker, detonada no dia 25 de julho de 1946. A explosão ficou conhecida como Inferno de Bikini e teve uma potência de 23 quilotons. A bomba Baker explodiu a 27 metros abaixo da superfície do mar e lançou uma coluna d'água com 500 metros de diâmetro a mais de 2 quilômetros de altura. A onda formada no ponto da explosão chegou a atingir 30 metros de altura. Depois dos Estados Unidos, o Reino Unido também conduziu testes nucleares submarinos no Pacífico. Até 1963, os britânicos realizaram 21 testes nucleares nas proximidades da Austrália e de Kiribati. Já a União Soviética realizou 3 testes subaquáticos em sua base de testes em Nova Zembla, todos com as bombas posicionadas a aproximadamente 30 metros de profundidade. Após a Operação Baker, os Estados Unidos realizaram mais testes subaquáticos sob os codinomes Wigwam, Umbrella e Swordfish.
Dentre esses, apenas o experimento Wigwam pode ser considerado de fato um teste nuclear em águas profundas. Essa detonação aconteceu no dia 14 de maio de 1955, a 800 quilômetros a sudoeste de San Diego, a uma profundidade de 610 metros. Até hoje, a Operação Wigwam continua sendo o único teste nuclear da história realizado em uma profundidade superior a 300 metros. Os efeitos dos testes nucleares subaquáticos. Um ponto que merece destaque é que nos testes nucleares realizados no Pacífico, todos os moradores das ilhas próximas foram evacuados. Mas no caso dos testes nucleares realizados no sul da Austrália, não foi bem assim. No campo de testes de Maralinga, localizado neste estado, o Reino Unido conduziu 7 testes nucleares entre 1955 e 1957. Placas alertando para o risco de exposição à radiação foram colocadas nos arredores da área, mas é um exagero chamar isso de medida de evacuação. Um dos sobreviventes desses testes foi Yami Lester, aborígene australiano, que relatou ter testemunhado de perto as explosões promovidas pelos britânicos. Segundo ele, uma estranha fumaça preta e oleosa se espalhou pelo ar, e poucas horas depois, todos os membros da comunidade indígena começaram a apresentar diarreia, erupções cutâneas e dores intensas nos olhos. O próprio Yami Lester ficou 3 semanas sem conseguir abrir os olhos, e alguns dos anciãos da tribo não resistiram e acabaram falecendo. Mas é importante lembrar que esses foram testes realizados em terra firme. Não há registros de moradores locais que tenham presenciado uma explosão nuclear subaquática. Por outro lado, os relatos de pessoas que participaram diretamente desses testes no mar são simplesmente chocantes. Na época, para medir o poder das bombas atômicas, diversos navios foram posicionados deliberadamente dentro da zona de impacto da explosão. O maior deles era o couraçado aposentado da Marinha dos Estados Unidos chamado USS Arkansas, com deslocamento de 27 mil toneladas, posicionado a apenas 230 metros do epicentro. A embarcação foi esmagada, como se tivesse levado uma martelada gigante lançada para o alto e, em seguida, cravada literalmente no fundo do oceano. Os navios menores afundaram na hora ou foram engolidos por ondas de 5 metros de altura e arremessados contra as praias do atol como pedaços de madeira. Um detalhe curioso é que, para estudar os efeitos de longo prazo da radiação gerada pela explosão, alguns desses navios abrigavam cabras, ovelhas e outros animais deixados propositalmente a bordo. Os resultados desses testes com animais seguem classificados como sigilosos até hoje. Em contrapartida, em 9 de agosto de 2023, durante uma conferência, o embaixador das Ilhas Marshall em Fiji, Junior Aini, falou sobre o chamado Projeto 4.1. Esse projeto consistia em pesquisas conduzidas pelos Estados Unidos para estudar os efeitos biológicos da radiação em seres humanos. Os habitantes nativos dos atóis de Bikini, Enewetak, Rongelap e Utiriki, todos pertencentes às Ilhas Marshall, foram retirados de suas terras entre 1946 e 1963, com a promessa de que poderiam retornar em breve. De fato, em 1972, cerca de 100 moradores decidiram por conta própria voltar às suas ilhas de origem. No entanto, em maio de 1978, pesquisadores descobriram que a água dos poços utilizada como fonte para consumo continha níveis perigosamente elevados de estrôncio 90. Além disso, exames de sangue revelaram que os níveis de Césio-137 nos moradores estavam várias vezes acima do considerado seguro. Por isso, em setembro de 78, os ilhéus foram obrigados a abandonar novamente seu território natal, que havia se tornado um lugar perigoso para a saúde humana. Estudos conduzidos ao longo dos últimos 10 anos mostraram que o maior problema não é a contaminação direta por isótopos radioativos remanescentes, mas sim o estado geral dos ecossistemas ao redor das ilhas. Em diversas ilhas do Pacífico, mesmo estando a centenas de quilômetros do ponto de detonação da bomba atômica, os moradores locais ainda podem sofrer com a ciguatera, um tipo de intoxicação alimentar. Essa doença é causada por minúsculos plânctons que se proliferam em corais contaminados por radiação. Ou seja, mesmo que os corais em si não absorvam diretamente a radiação, eles fazem parte do início da cadeia alimentar
e os peixes que se alimentam dos plânctons acabam sendo contaminados. E, por fim, os humanos que consomem esses peixes também são contaminados. Pesquisas recentes revelaram que esse é o motivo pelo qual a ciguatera ocorre não só nas Ilhas Marshall, mas também em Kiritimati e em diversas ilhas da Polinésia Francesa. A origem está nos corais contaminados pelos testes nucleares. O oceano realmente ignora as bombas atômicas? Então, por que alguns pesquisadores acreditam de verdade que o oceano não se abala diante de uma bomba atômica? Um dos principais argumentos por trás dessa história é o fato de que na cratera formada pela primeira explosão nuclear no atol de Bikini foi encontrada uma grande variedade de formas de vida orgânica. Em 2017, cientistas que investigaram a cratera ficaram surpresos ao encontrar extensas colônias de corais crescendo nas paredes do buraco. Ao redor, peixes de várias espécies nadavam como se nada tivesse acontecido, enquanto caranguejos e outros seres marinhos rastejavam tranquilamente no fundo do mar. Em teoria, aquele lugar deveria ser um deserto radioativo, mas na prática estava repleto de vida. No entanto, esse aparente paraíso marinho contrasta com a dura realidade. Os peixes absorvem isótopos radioativos e, quando os humanos os consomem, acabam sofrendo com intoxicações como a ciguatera. Isso nos faz lembrar de uma cena marcante de um certo filme. Depois de um holocausto nuclear que quase extermina a humanidade, o filme mostra vastas terras desertas contaminadas por radiação, cobertas por um mar de palpolas negras que se estende até o horizonte. Assim como os corais da cratera atômica, essas palpolas negras floresciam exuberantemente mesmo sob forte radiação. Aqueles que defendem que o oceano não sofre com a radiação costumam compará-lo com a zona de exclusão de Chernobyl. Em Chernobyl foram relatados inúmeros casos de animais com mutações bizarras, mas nos oceanos isso nunca foi observado. Na verdade, ocorre o contrário. Os corais ao redor do atol de Bikini são até maiores do que os de outras regiões. E ao redor desses corais vivem milhares de peixes, incluindo espécies raras como o atum, além de tubarões, caranguejos e uma enorme variedade de criaturas marinhas. Segundo esses especialistas, o impacto destrutivo de uma bomba nuclear é muito menor no mar do que em terra firme. Por exemplo, no oceano, a onda de choque se dissipa rapidamente e não gera tsunamis, como acontece nos terremotos. Isso porque os tsunamis só se formam quando vastas áreas do fundo do mar, com centenas de quilômetros quadrados, se movimentam de uma só vez. Já a explosão nuclear é localizada. No caso de Bikini, a água se moveu por no máximo 500 metros. As ondas causadas pela explosão desapareceram completamente após percorrer apenas alguns quilômetros. Mas o argumento mais convincente dos que defendem que a radiação não afeta o oceano é a diferença no comportamento dos isótopos radioativos em terra e na água. Em terra firme, os elementos radioativos se misturam com poeira e detritos e são levados pelo vento por distâncias que podem chegar a milhares de quilômetros. Depois, eles caem na forma de chuva ou neve e são absorvidos por plantas, animais e, claro, pelos seres humanos. Já no oceano, os elementos radioativos se dissolvem em grande volume de água. À medida que se afastam do ponto da explosão, sua concentração diminui rapidamente, até se aproximar dos níveis normais de fundo radioativo, graças à constante movimentação das correntes marinhas. Esse processo pode ser comparado à diluição de um veneno extremamente potente em uma quantidade imensa de água, até que a substância deixe de ser perigosa. Informações como essas são reconfortantes, mas apenas se estivermos falando de algumas poucas explosões. Nesses casos, seria como um pequeno arranhão na pele do planeta Terra, que se cura sozinho em pouco tempo. Só que, infelizmente, os danos nucleares não se limitam aos testes subaquáticos realizados até hoje. Também é preciso considerar os resíduos radioativos enterrados no fundo do mar, os reatores nucleares ativos em submarinos e navios, e os despejos das usinas nucleares que lançam resíduos diretamente no oceano. E não podemos esquecer que pelo menos 6 bombas nucleares desapareceram em alto mar. Elas ainda estão no fundo do oceano, em algum lugar, se deteriorando lentamente enquanto liberam isótopos radioativos no ambiente ao redor.
O fato de que vestígios de radiação foram encontrados recentemente na Fossa das Marianas, a quase 11 quilômetros de profundidade, provavelmente não é coincidência. Por isso, precisamos encarar a verdade com seriedade e parar de nos iludir. Os testes nucleares subaquáticos são uma questão que exige reflexão profunda. E se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar o like e compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Pipa. Até lá, tchau, tchau.